cozinhar pra gente hoje? Não, eu vou cozinhar pra você. Essa semana eu estarei trabalhando o nosso sistema Gandim, que é o nosso sistema de ganhar dinheiro. O nosso sistema de ganhar dinheiro no meu mercado, que é o mercado da pizza. Então eu vou explicar. Faço uma prova, uma promessa. Enfim, no final da live, eu vou dizer para vocês exatamente o que vocês devem fazer, se vocês quiserem. Que se fizerem passo a passo, nessa semana, no decorrer dessa semana, no sábado vocês já começam a ganhar dinheiro com pizza, na casa de vocês, ok? Então, moral da história, essa live é destinada para quem não entende nada de mercado de pizza ou gastronomia, seja como for, ou para quem já entende, já tem uma pizzaria, mas está tendo erros, está tendo falhas, não sabe por que a pizza está queimando, não sabe por que de repente não está vendendo, as suas vendas estão caindo, ou sua massa está dura, ou então quando você estica a massa da pizza, ela encolhe. Enfim, a sua receita não está legal. O que eu vou passar para vocês essa semana inteira, de terça a sexta-feira? Primeiro, olha isso aqui, dá para vocês verem? Por que eu fiz isso? Eu fiz isso propositadamente. Primeiro, eu andei vendo em alguns grupos de Facebook que eu tenho, de Instagram que eu tenho, relacionado à área da gastronomia, internacionalmente, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E algumas pessoas que não são da Itália, propriamente dito, questionam por que a massa e a pizza da Itália ela é mais dura e ela tem muito molho, pouquíssimo queijo, completamente diferente da pizza do Brasil, que é cheia de ingredientes, cheia de complementos por cima, por toppings, enfim. Bem, cada um com a sua cultura. Inclusive, na Itália tem a Associação Italiana de Pizzarias, no qual a pizza napolitana e a pizza margherita elas estão catalogadas como patrimônio histórico, patrimônio gastronômico da Itália. É muito sério, tem campeonato mundial de pizza napolitana, inclusive de pizza margherita, ou seja, pessoas, centenas de pessoas, mais de 700, eu acho que foi em 2019, mais de 700 pessoas fazendo uma pizza margherita para ver qual é a melhor. E é assim, exatamente assim, muito molho, pouquíssimo queijo, muito oliva óleo, ou seja, azeite de oliva puro, com densidade média, alta, e aí vai de cada participante, de cada pessoa que vai se inscrever e apresentar a sua pizza, sua característica de massa, por exemplo. E o que diferencia, por exemplo, mas a pizza napolitana, a pizza margherita da Itália é diferente da do Brasil? Influencia principalmente, claro, além da montagem, mas principalmente seus ingredientes. Eles têm um tipo de farinha diferente da nossa, qualidade da água, por exemplo, é diferente da nossa, o pH é completamente neutro, enfim, é completamente diferente da nossa estrutura, pelo menos aí no Brasil, ok? Como aqui onde eu estou, por exemplo, na Inglaterra, é diferente da do Brasil, então a minha massa vai ficar um pouco mais diferenciada se eu fosse fazer a mesma massa aí no Brasil, perfeito? Então é o seguinte, cada país com a sua característica, com a seu modo de preparo, e a gente tem que respeitar todos os modos de preparo, tanto do Brasil quanto da Itália. Gabriel, qual é a melhor? Eu gosto de todas. Comi recentemente uma pizza em Roma, recentemente não, já faz tempo, até porque não pode, a gente tá meio que preso aqui, enfim, devido ao que vem acontecendo. Mas não gostei muito porque a massa era muito cozida, outro ponto, os italianos gostam da massa muito cozida, muito coto, muito cozida, muito assada, então ela é mais dura, mais ressecada, porque eles usam grano duro da farinha, enfim, várias situações, vários procedimentos. Mas voltando ao nosso assunto, como você vai ganhar dinheiro fazendo pizza em casa? Por que eu criei isso? Por quê? Vou contar um pouquinho do que muito nos interessa nesse assunto, sobre dinheiro, né? E é exatamente sobre esse assunto que a gente vai tratar toda essa semana. Além, claro, das receitas e modo de preparo. Dinheiro. Você sabia que o mercado da pizza, exclusivamente da pizza, movimenta, isso são estatísticas de 2019, claro, 2020, teve um seu diferencial, teve picos de venda, e depois eu vou explicar por que e como, movimento de 22 bilhões de reais por ano. Isso
Movimento anual Brasil, nível Brasil, 22 bilhões de reais por ano nível Brasil. Com crescimento, isso é estatístico, isso foi um estudo pesquisado e tal, enfim, de crescimento de 8,7%, isso também é anual. Pizza é um dos produtos, é o produto que mais se consome no mundo. Primeiro Estados Unidos, segundo logo Brasil. Se consome no mundo, é o mais vendido no mundo. Porque todos gostam de pizza, todos, salvo as exceções. Então, vamos falar desse período aí de 2020, que eu tenho certeza que vão estar, quem já trabalha nesse assunto, inclusive, vão começar a me tacar pedra, falando que caiu a venda e por causa disso ou daquilo, enfim. Então eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Nesse exato ano de 2020, esse ano que passou, que foi o top, né, o ano top do nosso problema, teve um crescimento de aproximadamente 5,9, quase 6 trilhões de movimentação financeira só em delivery. Teve um crescimento brutal de vendas por delivery. Crescimento brutal no e-commerce, no vendas pela internet. Pois é, pizza, um dos produtos que mais se vende no mercado, vendendo pela internet, explodiu de vendas, porque as pessoas não podiam sair de casa, ou seja, por comodidade, enfim, aproveitaram-se da oportunidade para ganhar mais dinheiro, ok? Outra coisa, uma outra informação da ABF, Associação Brasileira de Franchising, tá no site lá para quem quiser ver, teve um crescimento brutal de compras, não é de produtos não, de franquias, das maiores franquias, principalmente as brasileiras, aí eu tô falando de brasileiras, ok? Das franquias brasileiras, um crescimento brutal entre as 10 maiores franqueadoras, ou seja, mais caras e que tem mais nome, venda, crescimento brutal, por quê? Potência de venda, potência de nome para poder garantir, olha, eu sou boa no mercado e eu vendo meu produto muito bem. Dentre elas está, sabe o quê? McDonald's, Domino's, Pizza Hut, enfim. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, nós estamos passando, obviamente, o mundo inteiro, não é só o Brasil, o mundo inteiro está passando por sérias e sérias dificuldades. Entretanto, aqui há uma oportunidade, uma chance de se ganhar dinheiro, seja grana principal ou seja uma grana extra. Por que grana extra? Porque hoje eu fiz um cálculo rápido dizendo o seguinte, que se você trabalhar, se dedicar 1 hora por dia, durante 26 dias, ou seja, você vai ter suas folgas aí de domingos do mês, 1 hora por dia, durante 26 dias, você levanta no ano mais aproximadamente 40 mil reais. 1 hora por dia. Vou dizer como durante essa semana. Esse é o nosso exercício dessa semana. Ou seja, nós vamos fazer essa semana um exercício para que você no sábado comece a ganhar dinheiro com pizza. Ok? Tô dando de presente para vocês. Então, tá interessado? Me acompanha, me segue essa semana. Gosta, compartilha, mostra para os amigos, não tem problema nenhum, o mercado tá aí para isso. E aí o que eu vou dizer aqui? Eu vou falar essa semana, primeiro hoje, eu vou falar sobre fermentação. Fermentação, tipos de fermentações, eu vou falar um pouco sobre elas, o que se passa, qual fermento utilizar. Vamos fazer aqui 2 tipos de fermentos, levain, aquela fermentação natural, aquele fermento que a gente faz em casa. Eu vou fazer 2 tipos aqui para vocês. E aí eu vou passar um pouco dessa informação com relação à fermentação levain, a fermentação natural e fazer um comparativo de produtos que a gente utiliza na pizza, ok? O que eu tenho para mostrar aqui para vocês? Isso aqui eu fiz no meu forno de casa. Eu poderia ter feito essa live no restaurante, mas eu quero mostrar para vocês que funciona na live de casa, no forno de casa. Isso aqui eu tenho, essa massa aqui eu tenho ao ar livre, porque eu tenho fermentação rápida, ou seja, eu uso 10% de fermento e vou explicar tudo isso para vocês essa semana, qual é a diferença de uma e outra. Vamos fazer 2 tipos de massa, fermentação lenta, fermentação rápida, ok? Então, essa aqui é de fermentação rápida, 2 horas de fermentação ao clima, natural, e depois maturação de 48 horas. E qual é a diferença disso, Gabriel? Bem, fermentação é você fez a massa, todo o processo da massa que eu vou ensinar para vocês essa semana, descansa por 2 horas, depois de descansar,
você vai selar essa massa, ou seja, você não vai deixar com que ela entre em contato com o ar. Você vai tapar hermeticamente um pote, um Tupperware, enfim, plástico, filme, tira todo o contato do ar, leva ao frigorífico. Frigorífico de aproximadamente 3 a 4 graus. Em casa vocês não têm, mas aí eu passo o pulo do gato para vocês quando chegar a esse nível. Mas só explicando o que é fermentação e o que é maturação. A maturação é você deixar a sua massa já boleada, descansando na geladeira, no frigorífico, de 3 a 4 graus, porque ela diminui muito a sua fermentação. Ela não para de crescer, ela continua fermentando. Entretanto, ela para muito, a sua fermentação é muito mais lenta. Isso dá sabor, isso dá esse airado à massa. Vou pegar esse de novo para vocês verem. Olha esse airado dessa massa, ok? Então, isso faz a fermentação acontece e ajuda esse soft da massa, e a sua maturação também faz com que isso aconteça, ok? Então essa semana eu vou passar tudo isso para vocês. Hoje eu vou tratar de fermento, de fermentação. Então, vou separar aqui, daqui a pouco a gente come. Tá um cheiro aqui maravilhoso, mas deixa para depois. Fermento. Fermento de pizza é... Pizza, o que é? A primeira coisa, o fundamento da pizza. Pizza é um pão, nada mais, nada menos do que um pão, uma massa de pão, chata, cozida em forno de altíssima temperatura, aproximadamente 300 graus, ok? Então, essa é a base da pizza. Então, nós utilizamos fermento biológico. Eu uso seco, mas a diferença temos aqui, o biológico seco. Existe o biológico seco instantâneo, vou dizer a diferença. Existe o biológico fresco, que são aqueles tabletes ou grandes de 500 gramas, ou aqueles tabletezinhos que se compra no mercado, marronzinhos, que tem uma duração curta, ou seja, de dias, perfeito? E a fermentação natural, que virou moda, né? Virou moda, todos estão usando e todo mundo quer saber o que é fermentação natural, enfim. Eu vou explicar como é que funciona, vou ensinar 2 processos de fermentação natural do sistema Levain. Entretanto, não aconselho para essa semana. Isso é um outro processo, é um outro patamar que a gente pode conversar depois. Só que o foco dessa semana é ganhar dinheiro. Então é o seguinte, vamos utilizar fermento biológico seco. A diferença do seco para um instantâneo é que que eu estou utilizando, que eu compro em grande quantidade, eu preciso de um tempo em líquido, cerca de segundos, aproximadamente 1 minuto no máximo, para ele reativar, para ele reviver, né? Ele está aqui seco, tá lá em stand-by, tá parado, tá dormindo, né? Dizemos assim. Depois a gente coloca ele em água, o líquido, e aí ele ativa por mais ou menos 1 minuto. Tá aqui é o seco. O instantâneo já não precisa. Pelo próprio nome já diz, ele é instantâneo. Então, diretamente você pode colocá-lo junto à farinha, por exemplo, misturar ali e depois adicionar os líquidos. Fica a critério, à vontade. Por quê? Ele é instantâneo. Então essa é a diferença. E vem escrito. Geralmente naqueles sachêzinhos, quando você compra no mercado, vem escrito lá, fermento biológico seco instantâneo. Perfeito? Fermento biológico fresco. Fresco, ele tem um sabor completamente diferente, dá um aroma completamente diferente à massa. Dá sim. Entretanto, ele tem duração curta. Se você abrir, por exemplo, aquele pacote de 500 gramas e você não utiliza, ele dura muito poucos dias dentro da geladeira. Perfeito? Então, por isso que eu não utilizo. A diferença de um para o outro, quanto à sua gramatura, é que se você utilizar aqui 10%, a gente vai fazer outros tipos de porcentagem na massa, a gente vai fazer 2 tipos de massa. Se você utiliza, por exemplo, 10% para esse fermento seco, você vai utilizar 3 vezes mais para o fresco. É só multiplicar por 3 a quantidade de fermento que você utiliza. Por exemplo, para cada quilo, eu tenho 10 gramas de fermento seco. Eu vou utilizar 30 gramas se for fresco. Perfeito? Essa é a diferença. Então é só uma tabelinha, inclusive eu tenho planilhas ali de receitas a respeito disso, não tem problema nenhum, depois a gente pode trocar ideias sobre isso. Com relação a fermento Levain, né, o fermento natural, aquele que se faz em casa, eu tenho
e vou fazer 2 tipos, um com suco de abacaxi e o outro com água, e funciona muito bem, funciona muito bem. Eu só preciso de 2 vidros enfim, que a gente possa utilizar e fazer aqui a mistura, e é super simples, super fácil. Agora, eu vou dizer para vocês o seguinte, esse fermento, depois que ele ganha vida, e ele ganha vida de um dia para o outro, e aí você tem que começar a cuidar dele. Eu não sei se vocês lembram, da minha época, um brinquedinho que a gente... Tamagotchi. Pois é, que a gente comprava e quando era criança a gente tinha que tomar conta e dar comidinha. Vai virar o seu Tamagotchi. O seu fermento natural vai virar o seu Tamagotchi. Eu conheço uma pessoa que tem esse tipo de fermento, a base do fermento, há mais de 5 anos. Como funciona? Por exemplo, ela usa, vamos supor que aqui está cheio de fermento, ela usa e deixa sempre um pedacinho. Sempre um pedacinho. Esse pedacinho, ele vai se transformando e você vai alimentando ele, você vai crescendo com ele, né? E essa pessoa tem isso há mais de 5 anos, é verdade. E isso é fácil de se fazer, é só alimentar da maneira correta e tratar da maneira correta. Mas é o nosso Tamagotchi. Temos que alimentar todo dia, ou então armazenar de uma maneira correta durante um período de tempo, porque senão depois ele morre, mesmo que seja na geladeira. Então, tem que ter os seus cuidados. Isso eu vou passar para vocês no decorrer da semana. Hoje eu vou passar o primeiro passo da fermentação para vocês. E aí é o seguinte, super simples. 2 processos. Então eu vou fazendo os 2 processos da mesma maneira. Esse vidro maior eu vou fazer com suco de abacaxi. Com o menor eu vou fazer com água. Perfeito? Então me acompanha. Sugiro essa semana o seguinte. Pega um papel, pega um caderno e uma canetinha, anota. Porque essa semana, por exemplo, amanhã, hoje eu vou dar receita para vocês. Amanhã eu sugiro que vocês já comprem. Faça aqui na live de amanhã, junto comigo, a massa da pizza. Ok? Olha só que dica. A gente vai fazendo junto. Se vocês tiverem dúvidas, é só perguntar lá nas mensagens que a gente vai fazer o possível para se comunicar e aí vai trocar ideia e vai fazer as massas juntos. Perfeito? Tanto da fermentação rápida quanto da fermentação lenta. Então vamos lá. Primeiro passo do nosso fermento. A gente vai colocar uma colher de sopa. São 3 colheres de sopa para cada fermento. 3 colheres de sopa de farinha de trigo. Eu prefiro usar a integral porque ela é mais rica. Ela é mais rica em nutrientes, então ela tem mais poder, né? Vamos dizer aqui, eu estou utilizando algumas palavras que não são técnicas, porque pode ser que alguém já trabalhe com pizza, já trabalhe com farinha de trigo, já sabe o nome certo, enfim, mas tem gente que não. E é para esse público que eu quero ensinar, principalmente, ok? Então, todos podem ganhar dinheiro com pizza, todos. Ah, mas o mercado vai ficar saturado? Não vai, não vai, porque o crescimento está aí. Para vocês terem noção, os Estados Unidos, que são 2 vezes mais vendas de pizza do que nós, por exemplo, e a quantidade populacional não é percentual, ou seja, nós temos um crescimento anual de 8,7%, lá tem crescimento de 20%, 30% em consumo de pizza. Lá 90% da população come pizza anualmente, lá. No Brasil, você vê como há mercado no Brasil. Então, voltando aqui à nossa receita. 3 colheres de sopa de farinha de trigo integral para um e mesma coisa para outro. 3 colheres de sopa de farinha de trigo integral para outra. 3 colheres, pronto. No primeiro, no grande, que é abacaxi, eu vou botar 3 colheres de sopa de suco de abacaxi. Pega o abacaxi, macera, esmaga em cima de uma peneirinha, pronto, sai aquele suco, coloca aqui 3 colheres. E aí acontece aqui o seguinte, eu vou colocar no outro, já 3 de água, eu vou trocar a colher, para não misturar e não contaminar um e o outro, então eu estou trocando a colher. 3 colheres de sopa de água. 1, 2, 3, ok? E aí o que acontece? Essa colher é para cá, essa colher é para cá. O que acontece agora? Nós vamos misturar, e depende da farinha, o quanto ela absorva de líquido, você vai ver a sua necessidade de adicionar mais ou não. Vamos fazer aqui juntos. Se houver necessidade de adicionar mais suco aqui, eu coloco e mostro para vocês
a textura que tem que ser, mesma coisa com a água. A única diferença aqui, o suco de abacaxi, ele já tem seus açúcares por causa da fruta. Então, como aqui não tem, e a farinha ela precisa dos açúcares para se transformar nesse alimento com contato do ar e as bactérias que vão ali se acumular e tal, precisa ali, para transformar em gás carbônico, precisa de açúcares. Então o que eu vou adicionar aqui? Uma colher de café de açúcar demerara. Uma colher de café, ok? Então essa é a minha diferença. Eu preciso adiantar o processo. Eu estou ajudando aqui a farinha a se transformar ali, a fazer uma fermentação quando ela absorve ali todo o líquido e tal, e junto com o açúcar, para que aquela explosão aconteça e se transforme em gás carbônico. E é isso que a gente precisa, o açúcar é ir para isso. E o abacaxi é a mesma coisa, mas tem o seu açúcar natural da fruta. Então vamos mexer. Vamos ver se aqui a nossa farinha absorve todo o líquido. Se ainda ficar muito seco, a gente coloca mais um pouco. Olha, vai precisar. Vou pegar outra colher. A mesma colher. E aqui é o suco de abacaxi. E a gente vai colocando mais uma. E se houver necessidade, a gente coloca outra. E aqui eu vou para 4 colheres do suco de abacaxi. Importante que a gente mexa bem para a farinha ela se dissolver ali na água, virar uma massa. Okay? É importante porque se ficar ali um pouquinho de farinha que não foi diluído, vai demorar o processo de fermentação, ok? Então a gente precisa umedecer toda essa farinha que está aqui dentro para fazer com que aqui se transforme num fermento. Então tá aqui uma massinha, vou tentar pegar para vocês verem, ó. Uma massinha, ok? Úmida, que ela com a devida umidade e esses açúcares que estão aqui dentro vão se transformar em gás carbônico aqui dentro e vai ter uma reação química no qual isso aqui vai se transformar no nosso levain, nosso fermento. Então está ali, e a mesma coisa aqui com água, açúcar e a farinha. Já estou misturando. Mesma coisa, eu vou utilizar aqui mais uma colherzinha de água. Vem aqui, mais uma colher de água. E aí a gente mistura bem. Prontinho, tá bem misturado. Você pode, eu vou tapar, porque o meu paninho tá ali embaixo, então não vou pegar agora. Mas o que você vai fazer? Você vai pegar aqueles paninhos azuis de limpeza, aí nenhuma impureza e contaminar o teu produto. E ainda assim vai fazer com que esse fermento, essa massinha, respire. Tá? Então o que eu vou fazer? Agora eu vou tapar aqui com o meu potinho, minha tampinha, mas depois eu vou fazer esse processo. Mesma coisa aqui, paninho, amarra com elástico, aqueles elásticozinhos, borrachinhas, daí depende da cidade, do estado que você está falando, que tem alguns estados que falam com outro nome, enfim, barbuntinho, amarra direitinho, paninho para que tenha respiração dessa massa. Eu vou fazer isso daqui a pouco, perfeito? E aí amanhã, aqui a minha temperatura do clima está em 10 graus aproximadamente. Então não me preocupe, eu vou deixar para o lado de fora, ele vai fermentar. Por exemplo, se for um Rio de Janeiro 40 graus de verão, isso aqui vai ficar muito quente. Então você tem que controlar a sua temperatura, você vai vendo
se em 8 horas, 6 horas, ele já começa a dar algum crescimento aqui, mínimo que seja, ok? Ou então cria alguma bolha, e aí começou a criar bolha, já está vivo, já está tendo aqui seu processo químico funcionando. E aí você alimenta ele. De que forma? Vou fazer isso amanhã em live com vocês, porque aqui em 24 horas dá tempo para mim por causa do clima que eu estou. Mas se acontecer com vocês de em 6 ou 8 horas isso já começar a acontecer, o que você vai fazer? Vocês vão agora, não mais o suco de abacaxi, só com água, alimentando de 2 colheres de água para 2 colheres de sopa de farinha de trigo, a mesma farinha de trigo. Mexe bem, mistura bem, ok? E aí a gente se fala amanhã a respeito disso aqui. Esse é só o processo de alimentação do seu fermento. Amanhã eu passo mais detalhes a respeito. Pergunto se vocês fizeram isso em tempo anterior por causa do clima de vocês. Caso não, a gente faz junto em live. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer agora? Anota aí no teu caderno o seguinte. Amanhã a gente vai fazer 2 tipos de massa, como eu havia falado. Então, anota para você comprar pra gente, fazer junto. Segue aí a receita. 1 kg de farinha de trigo, isso é para um tipo de massa, ok? Então, 1 kg de farinha de trigo. Óleo, eu vou utilizar mais de 100 ml, então você segura no mínimo 100 ml de óleo. Então, se você está com pouco óleo em casa, compra uma garrafinha lá para a gente trabalhar. Óleo. Se você quiser fazer outra massa com baixa fermentação, vou precisar de azeite, pelo menos 50 ml de azeite, ok? Então vem sal. Sal acredito que toda casa tenha, mas se não tiver, se prepara para utilizar sal. Eu utilizo em torno de 10 a 15 gramas, então é uma colher aproximadamente. Perfeito? O fermento. Vocês podem comprar no mercado, para não comprar tabletes de meio quilo, ok? Então compra no mercado. Pode ser o fresco, se você tiver acesso ao fresco, vem aqui os tabletinhos pequenininhos. Pode ser fermentação instantânea, que é em sachêzinhos. Compra 2 ou 3 de sachêzinho, porque se você quiser fazer outra massa, a gente faz as duas juntas, perfeito? Ou então, vá na padaria perto, compra ali. Você vai comprar, provavelmente lá é fermentação fresca, então você vai comprar 40, que são 10 gramas a mais, perfeito? Então 40 a 80 gramas de fermento. Isso é muito barato e as padarias vendem a granel. É só pedir, pesa pra mim, aproveita a balança dele, pesa pra mim 80 gramas. Pronto, você não precisa nem ter balança porque ele vai pesar pra você. Fermentação fresca, ok? Perfeito? Vocês perceberam que eu não mencionei sobre açúcar. Se vocês quiserem adicionar açúcar, em uma eu vou adicionar e outra não. Açúcar deve ter em casa, mas em torno de 15 gramas, uma colher cheia de sopa de 15 gramas de açúcar também para uma massa, para outra não vou utilizar açúcar. Perfeito? Então, a dica é essa. Amanhã a gente vai trabalhar essa massa de pizza que vai fazer você ganhar dinheiro já no sábado. Eu tenho certeza. Se você seguir passo a passo, no sábado você já vai ter dinheiro com essa pizza que você vai fazer. Isso se não comer tudo. Tá bom, gente? Então, olha só. Tá com dúvida a respeito desse assunto? Qual é o milagre que a gente vai fazer para você começar a ganhar dinheiro já nesse sábado? Então, manda aí nos comentários. Pergunta, tira sua dúvida. Você já trabalha em pizzaria? Você já trabalha nesse mercado, nesse ramo da gastronomia? Me pergunta pra gente trocar ideia. Anota, e-mail, pronto. Anota suas dúvidas pra gente sanar amanhã, não tem problema. Você tá em casa, lembrou da live de hoje, achou interessante? Além de compartilhar e dar aquele joia que eu preciso, ok? Pra gente crescer aí e fazer o Facebook entender que esse assunto é importante pra você, e a gente precisa disso, então faz o seguinte, se você está em casa, está deitado, já está indo dormir, mas pintou aquela dúvida, anota e aí amanhã você me pergunta, que eu tenho certeza que se eu não souber, eu vou procurar a resposta e vou te dizer, nem que seja no privado. E outra coisa, me manda teu e-mail no privado, não precisa ser explanado para todo mundo, por quê? Porque eu vou te botar mais a par ainda desse assunto. A gente está finalizando um jornal, isso é em último, não conta? Não, você pode contar. Posso contar? Mas eu digo o seguinte, lá na sua publicação tem assim, cadastrar-se. Ali pode botar o e-mail. Pronto, então se você meter o e-mail ali no cadastrar-se, nossa equipe já vai ver do Facebook. Pronto, lá no Facebook tem uma publicação minha específica sobre esse assunto de hoje. Tá escrito lá, cadastrar. Se você clicar lá e se cadastrar, já vai aparecer o seu e-mail para mim.
E aí eu vou te mandar, vou passar a te mandar jornais, posso falar, né? Pronto, já está efetivado. Pronto, jornais quinzenais sobre esse assunto. Esse jornal é gratuito. Inclusive vai ter classificados, informativo internacional, informativo nacional, todo voltado para esse assunto do mercado de gastronomia, seja da pizza e gastronomia do modo geral, ok? Porque aí a gente filtra exatamente o que a gente precisa saber, ok? Eu sei que os grupos são muito importantes, tem muitas informações legais, muitas informações boas, mas também tem muita informação desnecessária e a gente acaba perdendo tempo. Confunde. E o tempo é dinheiro. Informação desnecessária, além de confundir, gera tempo, desgaste de tempo, estresse. Você está precisando de uma informação de imediato, então vai te ajudar bastante, tá bom? Então, gente, olha, eu vou comer um pedacinho dessa pizza. Eu espero que você tenha gostado da live de hoje. É só o começo, ok? Então amanhã a gente está aqui para te ajudar. Amanhã é mais um passo e é a receita da nossa massa, perfeito? Então, muito obrigado. Não esquece de compartilhar, falar com os amigos, troca ideia, anota suas dúvidas, que é o mais importante. Anota suas dúvidas pra gente trocar ideia. E aí eu fico com essa massa de hoje. Feita, olha isso, gente. Não é brincadeira. Foi feita nesse forno aqui, ó. Forno de casa. Forno de casa. Estilo italiano. Essa aqui já tá aqui há quase 1 hora, então não me crucifica. Porque ela tem que estar fresquinha, quentinha e tal. Mas foi feita no forno de casa. E é isso que eu vou passar pra vocês. Tá bom, gente? Então, olha só. Muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês. Espero ter podido ajudar. Amanhã vou passar as receitas. E aí, amanhã a gente se encontra novamente. Se Deus quiser. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.